Olá, pessoal! Como vocês estão? Todo mundo aí curtindo o feriado? Muito bom ver vocês entrando aqui. Muito feliz, porque eu sempre trago convidados e pessoas que têm sempre a acrescentar pra gente, né? Como pai, como mãe, como educadores. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo. Já já vou chamar minha convidada. De onde vocês estão falando? Muito bem. De que parte do Brasil ou do mundo vocês falam? Maximília, 83, de São Lourenço. Tudo bem por aí? Paranavaí, no Paraná. Que legal, já fui em Paranavaí. Juazeiro, na Bahia. Gente, eu não conheci essa cidade ainda. Goiôere? É isso? Goiôere, no Paraná? Bacana. Varjota, no Ceará. Carapicuíba. Porto Velho. Muito bom. Gente, eu queria agradecer então, mais uma vez, pela presença de vocês aqui. Já vou chamar a Amanda. Hoje a gente tem um bate-papo para falar um pouquinho sobre como levar os nossos filhos, né, a aprender a entender a palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, como você sabe se eles estão entendendo ou não aquilo que você está falando, né? Que o nosso objetivo é esse, que eles entendam a gente. E dentro da OINC, que é a nossa produtora do Três Palavrinhas, nós temos o Três Palavrinhas e temos outros produtos lá dentro também. Então, se você não conhece, anota aí o que eu vou falar. Se você ainda não conhece o Cross, se você ainda não conhece o Missão Harpa, entra lá no nosso canal e vai conhecendo. Tem no Instagram também, né? Que você pode buscar mais informações, mas se você colocar no YouTube, tanto o Banda Cross é Krozz, tá? Quanto o Missão Harpa. São as ferramentas maravilhosas para você poder falar de Jesus para suas crianças, com as músicas, com as histórias. O Cross é para criança um pouquinho mais velha, e mais velha que eu falo assim, né? De 5 anos para cima, mas tem criança pequenininha que ama o Cross também. Então já podem procurar e se divertir. Ó. Miriam Ângelo, isso, falou que Missão Harpa é muito bom. Tem também a Ovelhinha, né? Nosso curta-metragem, que é lindo para você trabalhar o princípio da identidade, né? O princípio da individualidade com seu filho. É lindo, cada um é do jeito que é, porque Deus fez desse jeito, porque Deus tem um propósito para que você seja dessa forma. Então ninguém é igual a ninguém. E dentro de Três Palavrinhas tem aquela música: se Deus me fez assim, assim vou louvar. Cada um é feito do jeito que Deus quis, com o propósito que ele tinha e que ele tem. Deixa eu achar a minha convidada da noite. Gente, eu amo ver essas mensagens que vocês amam o Três Palavrinhas, que... que bonitinho. O Ovelhinha também é muito lindo. Que vocês amam Três Palavrinhas na casa de vocês, que ele faz diferença aí na vida de vocês. Eu fico muito feliz, né? Esse é o nosso objetivo. É que vocês abençoem a família de vocês, sejam abençoados. Deixa eu achar a Amandinha aqui. Amanda, me dá um oi aqui. Achei! Muito obrigada, viu, por você aceitar meu convite. Eu tenho, eu tenho um carinho muito especial, né? Por você, você sabe. Então, gente, deixa eu só me apresentar um pouquinho para quem está entrando agora. Depois eu vou pedir para você se apresentar também, Amanda. E, bom, eu sou a Adila Miss Raiz, sou criadora e voz do Três Palavrinhas. Eu e meu marido que criamos o Três Palavrinhas. Eu que canto todas as músicas que você ouve aí, tanto na sua casa, tá? Então, sou eu que canto para você todo esse tempo. E tenho 2 filhos, o Vitor, de 13 anos, e a Mel, que já está com 10 aninhos. E conheço a Amanda desde que os meninos eram bem pequiticos. A Amanda não tinha filhos ainda, né? Tinha pouquinho tempo de casado. E a gente pôde se conhecer e se relacionar ainda nesse comecinho, né, Amanda? Eu vendo
os desejos do coração dela, acompanhei, ela vai compartilhar um pouco e ver os desejos do coração se Verdade. realizando. É muito lindo, né? E eu convidei a Amanda para estar aqui com a gente hoje, gente, porque ela tem filhos pequenininhos e o trabalho que ela está fazendo com eles, assim, é lindo. E eu queria que vocês se inspirassem e aprendessem um pouco com aquilo que Deus tem colocado no coração dela de criatividade, né? Então, Amanda, apresenta você, onde você mora, sua igreja, seus filhos, marido, o Eu que me você chamo faz aí, tudo. Fala tudo Amanda, pra sou gente. casada com o Jeter, moro em Aracaju. O sotaque não é de Aracaju, porque eu vim do interior de São Paulo, mas morava em Rondônia, a história é longa. Mas o sotaque que não é de Aracaju, mas moro em Aracaju. Tenho 2 filhinhos, o Benjamin de 5 aninhos, a Rebeca de 2 aninhos. Antes de ser mamãe deles, fui babá dos filhinhos da Ádila por 2 dias. Era coisa tão rápida, mas que assim eu me. Foi um momento assim emocionante, né, para mim. E o sonho de ser mamãe. Meu esposo é pastor na família renovada, junto com os meus sogros, que são os pastores sêniores. Ele também é advogado, também fiz direito, mas hoje tenho trabalhado como influenciadora digital, que é uma forma de trabalhar e poder estar mais presente com os meus filhos, conseguir conciliar, estar mais em casa, algo que era um sonho meu. E nesse mês já vou ter um novo trabalho, que eu vou contar essa novidade. Não sei se eu conto agora ou no final, Ádila. O que você acha? Vou segurar, vou segurar isso aí. Segura um pouquinho. E que mais que eu não falei? E amo esse universo, né, Ádila? De maternidade, de mãe, de filhos. Eu acho que me apaixonei ainda mais em ver os desafios, né? Conforme os meus filhos iam crescendo, fazendo perguntas, eu comecei a ver essa necessidade de ter instrumentos, ferramentas, tudo que eu pudesse para poder levar os meus filhos a conhecerem o amor de Deus. Sei que eles não conhecem assim por osmose, a gente precisa ser instrumento de Deus para levar esse amor de Deus para eles, para ajudá-los nesse processo. Então, tô aí, nesse universo aí, cada vez mais crescendo, aprendendo e aprendendo com eles, né? Porque a gente aprende muito com os nossos filhos. Como aprende? A gente estuda para ensinar para eles e a gente começa a ver, às vezes, a palavra de Deus, histórias, ensinamentos, milagres, coisas que acontecem no dia a dia que você fala, uau, uma coisa tão simples ali, uma situação tão simplesinha ali com meus filhos, eu pude testemunhar o amor e o milagre de Deus. Então, é algo lindo que eu sou apaixonada e por isso que eu estou tão feliz de participar dessa live. Para quem não sabe, eu também fiz teologia, né, no Price for the Nation, onde eu conheci a Adila, o Samuel, e foi um tempo precioso. Fiz 3 anos lá, me especializei na área de jovens, adolescentes, e lá o adolescente é muito essa parte infantil também, né? Começa desde novinho, desde 11 aninhos, então também peguei muita Uhum. matéria, muitos livros nessa área infantil também, educando o coração da criança, de coração para coração. Então, já foi gerando no meu coração esse amor, esse universo de amor com os filhos, né? Acho que eu falei um pouco, né? Não, é bom o pessoal te conhecer e também porque tem gente que vem para Três Palavrinhas e tem gente que tá já te mandando um beijo aqui, falando que você é uma inspiração, a Lazy. Então tem gente que vem por você também. É tão bom a gente influenciar a vida das pessoas, sendo só a gente mesmo, né? Sendo o Senhor através de nós, mas sem a gente precisar fazer nada, uau, assim, ou se programar de alguma forma que, não, a gente só transborda aquilo que já está dentro da gente, né? E eu acho que muito do ser mãe, ser pai é Uhum. isso. O áudio O tá pessoal tá ruim, falando né? que o áudio Deixa eu tá ver se. ruim aqui, gente. Tá ruim? Deixa eu Será ver se a que gente tá melhora boa aqui essa também? internet. A minha tá Tá boa dando para aqui. ouvir? Será que melhorou? É o meu É, que está é o ruim? meu ou é o meu áudio ou a da Minha Amanda? Ou internet é tá boa tudo, no gente? Wi-Fi. Da Amanda? E E aí, aí? melhorou? Eu tirei aqui o 3G só para ver caso ele tava pegando o 3G, né? Hum. Vamos ver, vai, vamos lá. Pois eu. Bom, vamos lá. Vai melhorando. E aí eu fico muito feliz assim quando eu chamo pessoas que a gente conhece, né? E que a gente vai caminhando e vai vendo Deus usando a vida deles. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto que dá, né? E o objetivo não é nem conhecer a árvore, mas é ver os frutos lindos que a gente está produzindo para o Senhor, né? E eu queria saber do pessoal que está seguindo a gente aqui, falar um pouquinho para mim aqui. Eu tenho
uma perguntinha. Primeiro eu quero saber, quem está acompanhando aqui com a gente tem filhos, qual a idade dos filhos de vocês, tá? Pode colocar aqui para mim, 1, 2 anos. Quem tem mais, coloca todos os numerinhos aí. Quero saber quem é que está ouvindo aqui essa nossa conversa, né? E depois que vocês falarem, eu vou fazer mais uma pergunta. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui, Amanda, sobre esse período que está acontecendo agora, né? Que é o carnaval. Muitas mães mandaram perguntas para a gente no Três Palavrinhas, né? E mandam também nas lives, a gente falou na última live um pouco, mas como que a gente pode explicar para os filhos sobre o carnaval? Peraí, ó, 4 anos, 5 anos, 6, 2, tá vendo? 1 ano e 8 meses, Verdade. tudo mais de criança 7 petitica. Olha meses. que delícia, eu amo, gente. Aproveita, porque passa rápido demais. Os meus já tô com 10 e 13. Ai, Jesus. Então, eu já passei por muito disso daí que vocês estão passando. Não sou a pessoa mais experiente do mundo, não, porque eu tenho 2. Minha mãe tinha 5 filhos, mas sempre vivi na igreja, sempre tive envolvido com o Ministério Infantil, então a gente acaba aprendendo, né? Sobre criança. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que você faz aí na sua casa. Seus filhos são pequenininhos. E depois eu vou falar um pouquinho como que eu fiz aqui, tá bom? Para inspirar o pessoal, se você ainda não explicou sobre o carnaval para os seus filhos, se você acha que precisa explicar, que não precisa, o que eu faço, fala um pouquinho como que você fez. Você tem 3 e 2 e 5. O Ben tem 5 e a Beca tem 2, isso. Esperta. Meninas. Sim. Eu tô ouvindo normal aqui Normal, pra mim, né? Amanda. Então, vamos continuar. E algo que eu falei com o meu esposo, falei, amor, vamos explicar, a gente sentou junto com as crianças, mas assim, não explicar de uma forma séria, explicar de uma forma criativa. Porque criança aprende muito mais brincando, né? Eles aprendem muito mais quando você usa algo ilustrativo. E eu tentei explicar para eles algo que eu já tentava antes sobre os frutos do Espírito. Então, eu comecei falando quais eram os frutos do Espírito. Amanda, vamos tentar entrar e sair de novo, porque o pessoal tá falando que não tá conseguindo entender. Então, gente, segura aí que eu vou fechar e vou abrir de novo. Então, vamos lá. Segura aí, gente, que eu vou chamar vocês de novo, tá? Melhorou? Melhorou? Testando. Fala aí, Amanda. Ficou bom? Ó, que bom. Então pronto. Graças a Deus. Então vamos. Seguindo, melhor ainda. Continuando. Então, eu comecei ensinando para eles sobre os frutos do Espírito. Melhorou. Sobre os frutos do Espírito. E fui ensinando para eles o que era o amor, o que era a bondade, o domínio próprio, principalmente para a Rebequinha, que ela tá naquela fase que ela quer tudo na hora, as emoções dela, né? Ela quer uma coisa e já reage. Então, eu comecei a ver a necessidade de explicar isso para ela. Qual é a vontade de Deus pra gente, filhinha? E fui mostrando. E quando surgiu na escolinha de vir um aviso que ia ter o dia do carnaval, e eu vi essa necessidade de explicar para o meu filho, para minha filha. E foi quando eu conversei com eles. Expliquei que existem os frutos do Espírito, como mamãe e papai já tinha contado para vocês. Mas também existem as obras da carne. As obras da carne não agradam a Deus. Porque as obras da carne levam a gente para a morte. Fui explicando. Mas é aquela coisa, né, Angela? A gente acaba errando, às vezes, no explicar. Porque tem coisa que eu aprendi com você. Isso é através do Três Palavrinhas. Tem certas coisas que a gente tem que usar umas palavras diferentes. Né? Se você usar a palavra morte, você vai assustar o seu filho. Né? Então, você tem que usar a palavra, filhinho, as obras da carne vão levar você para destruição. O que é destruição? Vai levar você para ficar triste. Sabe aquela criança triste? Você não quer ser uma criança triste. Você quer ser uma criança feliz. Então, as obras da carne é aquilo que a gente deseja fazer. Eu quero fazer isso e não liga para o que os outros estão pensando. Eu vou brigar, eu vou chutar. E fui tentando explicar dessa forma. E o que eu fiquei mais feliz é que ele realmente entendeu. Eu não quis obrigar ele. A Rebequinha eu não levei. A Rebequinha é pequenininha, não entende muita coisa. Não levei ela. O Benjamin ia ter 15 minutos na escola.
E ele ia ter conteúdo no dia. Se fosse o dia todo, né? Aí eu fiquei, levo, não levo. Aí eu falei, olha, filhinho, vão ter 15 minutos desse momento de carnaval na escola. E a mamãe quer te explicar. Aí expliquei pra ele tudo. Falei, a mamãe quer que você entenda lá. Você pode até explicar para os seus amiguinhos no que você acredita. Você pode explicar para sua professora. E estava curiosíssima para saber o resultado, né? E quando eu fui buscar ele, ele me contou. Ele falou, mamãe, Uhum. a tia falou que tinha uns chapéus, umas coisas que eu podia colocar lá. Que na sala de aula tem fantasia. Eu não quis colocar. Eu expliquei pra tia. Que é porque a gente que tem Jesus não comemora o carnaval. Que são coisas da carne e a gente não comemora isso. Que isso acaba deixando a gente triste, não feliz. Então, assim, ele explicou do jeitinho dele. E eu achei tão bonitinho. Eu, que bom, filhinho. Ele aí eu contei para todos os meus Bonitinho. amiguinhos e foi falando. Ele foi falando para todos. Ai, legal. É Que eu muito achei que ele ia ficar bacana com ver quando eles vergonha, né? aprendem Eu assim. achei que ele ia ficar com E eles são vergonha de tão explicar algo, pequenininhos. mas ele sentiu a necessidade de explicar para os amiguinhos o porquê que ele não ia participar naquele momento. Então eu achei muito lindo. Já a Rebequinha eu explico, não sei até que ponto ela entende, mas tem É. coisa que demonstra que ela já entende, mesmo sendo tão pequenininha, né? Aham. Tem um estudo que eu estava lendo com uma pastora amiga minha, e ela fala justamente sobre isso, sobre as crianças que são muito pequenininhas, que a gente acha que não está aprendendo nada, mas é muito Ele pelo está. contrário. Desde que o bebê nasce, quando ele abre os olhos e ele começa a ver o mundo ao seu redor, ele começa a adquirir conhecimento, seja de luz, de calor, do que é que ele está sendo colocado ali perto dele, ele vai absorvendo. E a criança, ela absorve aquilo que você falou, mesmo ela não tendo o entendimento ainda, desde um aninho. Então, quando você fala para ela assim, não põe a mão aí, você vai ver que ela vai fazendo assim, ela já não é que ela está desobedecendo na primeira vez, é que ela fala Curiosa, assim, né? o que vai acontecer se eu colocar a mão? Curiosidade e tal. E aí entra o nosso papel em ensinar, não pode repetir, porque Não, o tem que aprendizado é repetir assim, né? Você aprende de várias primeira. Uma vez vezes, que te várias. Tem ensinaram que a ter dirigir, você já paciência para aprendeu. explicar várias. Tem que ter paciência para explicar. E eu achei muito bacana você falar sobre isso, de como você explicou para os seus piquiticos, porque tem pai e tem mãe que prefere explicar depois de 6, 7, 8 anos de idade. É E difícil. aí, depois, como é que volta atrás? Porque a Gostou, criança já foi na né? escola desde pequenininha, no Brasil até 3 anos em diante, 2 anos em diante, já está indo para a escolinha, né? Então, é para se socializar, para desenvolver. Não é, né, igual em alguns lugares do mundo, igual aqui nos Estados Unidos, é com 5 anos que se entra na escola. Não tem escola para menores, né? Pública. Tem escola particular, mas escola pública não. Então, as crianças normalmente entram a partir de 5 anos na escola. E aí você vai deixar para explicar com 6, 7 anos, e a criança vai ficar assim, ué, pensa o raciocínio dela, Eu né? Por podia, que você não me falou não antes, posso então, mais. mãe? Que eu não podia ir. Eu fui num monte. Eu podia, não posso mais. Antes não era errado. Antes não era errado e agora Exatamente. é. Por quê? Né? Então, o que a gente fala é o seguinte: cada família é de um jeito e cada criança é de um jeito, né? Então, por exemplo, a Rebequinha, você falou que é esperta. Tem crianças que são tão espertas que se É você verdade. explicar, você fica admirado do tanto Às que vezes ela a gente não compreendeu do que consegue você ensinou, né? entender, mas a gente está fazendo a nossa parte de ensinar. E como você falou, eles estão aprendendo no nível deles. Mas eles estão. Olha, olha a pergunta da Vanessa Alves, que eu achei bem pertinente. Meninas, o que fazer quando os pais são separados? A mãe vai à igreja ou o pai bebe, ouve música do mundo na frente da criança. Eu acho que a gente tem que proteger o coração da criança sempre. E como que a gente protege o coração dela? Não é indo contra o pai. Você não vai criticar o pai e falar, seu pai bebe, seu pai ouve música do mundo, seu pai... Porque aí você, Então, daquela você atenção, vai que fala, difama o seu pai. Ela vai olhar para o pai como algo não bom, não referência, sendo que a Bíblia fala que ele é o sacerdote, mesmo ele não estando mais casado, né, não estando na mesma casa, ele tem espiritualmente uma autoridade sobre a vida dos filhos, certo? Então, o importante é que você ensine para o seu filho, vamos orar, papai aceitar Jesus, Jesus transformar a vida do papai, certo? Vamos orar por ele. O Senhor tem planos lindos para o seu pai, tem planos lindos para você também. E você vai ter que semear no coração dele para quando ele crescer, ele vai escolher. Esse é o nosso maior. A coisa que mais fica no nosso coração de mãe é o seguinte: Jesus, estou ensinando tudo, estou semeando tudo, mas lá na frente a salvação ela é individual.
né, a salvação é individual. Meu marido, ele cresceu num lar que a minha sogra é evangélica e meu sogro não era. E meu sogro só se converteu com 60 anos de idade. Ou seja, meus cunhados todos e meu marido foram criados com a mãe cristã e o pai não. E todos eles estão no evangelho. Todos os filhos. Vira Por quê? Porque testemunha da tiveram mãe, opção né? de escolha. Então, viram o que acontece quando a gente segue as obras da carne? Tristeza, né? Essa questão das obras da carne é a melhor coisa que você pode usar, né? A mamãe que perguntou aqui, para explicar isso para o seu filho. Você não vai falar mal do seu pai, do marido, né? Do pai da criança. Você vai falar o que Deus tem para a gente. O que nós vamos buscar? A criança, no cabecinha dela, ela vai começar a raciocinar. Se ela é muito pequenininha, ela não tem condições de raciocinar. Então, o importante é você ensinar Jesus para ela. Se ela é um pouquinho maior, né, ela vai começar a questionar você. E você responde e pede muito a Deus sabedoria para você responder as perguntinhas sem falar mal do pai. Não, a gente não deve falar mal do pai. Não importa se o pai é perfeito ou não é perfeito, porque a gente sabe que ninguém é, nem nós somos perfeitas, né? Então, vamos ficar cada um ali dentro do seu espaço, naquilo que Deus tem. Mas é importante falar Eu li sobre o que é exatamente um certo, livro, o só que que é eu tô errado, aqui tentando lembrar o né? nome. Não tô lembrando agora qual foi. Um livro sobre maternidade cristã e tinha exatamente um apêndice que fala sobre isso, mães solteiras, no caso, né? Aí falava muito sobre essa questão. E também entrava caso de pais divorciados. E exatamente o que você falou, Adila. Que eles entram muito nisso. Porque não tirar autoridade quando se tem o pai. Né? Quando não tem o pai, você colocar Deus como pai celestial, aquele pai que vai dar o suporte para a criança, que vai suprir a carência da criança. E sempre está ensinando. Muito bom. Se eu lembrar, eu vou falar aqui. É. Se você lembrar até o final, você fala. E aí eu tô vendo mais uma pergunta aqui, mas aí, gente, eu queria deixar aqui aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Tanto para mim, para a Amandinha responder. Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Os filhos todos pequenininhos aqui, pelo que a gente está vendo, ao ensinar a palavra de Deus para os filhos, ou manterem os filhos nos caminhos do Senhor, né? Aqui, ó, vou deixar você responder essa primeiro, tá? A Jane da Silveira Freitas. O que fazer quando você percebe que seu filho está com 10 anos, está começando a dispersar para as coisas do mundo? Bom, Maiorzinho. eu acho que eu vou responder porque meu filho é maiorzinho. Aí depois dá a sua sugestão. Não é agora que ele está começando a se despertar para as coisas do mundo, né? Eu falo que é o seguinte, a criança, ela aprende em todo lugar que ela está. Não existe ensino neutro. Você está na escola, você está aprendendo. Você está na igreja, você está aprendendo. Você está com os amigos, você está absorvendo o tempo inteiro, tá? Então, você pode ter percebido agora. Então, você vai pedir a Deus para te abrir os olhos para o que é que está chamando a atenção do seu filho. Então, provavelmente, ele já viu algumas coisas muito tempo atrás. Não foi de agora. Tá? É agora que você percebeu. E depende do que é as coisas do mundo que você está falando, né? Então, por exemplo, criança de 10 anos. Você já precisa ter conversado com ela sobre sexo. Você já precisa ter conversado com ela sobre o que é certo e o que é errado. Como que é uma família, né? Como que é uma estrutura de familiar que Deus fala na sua palavra. O que acontece no mundo com as famílias hoje em dia, né? O que Deus pensa a respeito disso? Se a sua família ela tem papai, tem mamãe, ou se não tem, tem só a mãe ou só o pai, o que Deus fala para você em relação a isso? E muito disso, Amanda, eu acho que é importante a gente falar, está dentro dos princípios bíblicos. A gente até lançou o curso, né? Estamos lançando ainda. Já já vocês vão ficar sabendo mais novidades também. São os princípios bíblicos, é a Essa soberania é a de base. Deus. Nem tudo está Vai sob o nos nosso ajudar. Nem controle. tudo, às vezes, a gente vai ter uma É a resposta base. concreta, mas a gente tendo a base com os princípios, isso vai nos ajudar, né? No momento que surgirem as coisas. Porque a criança é como uma esponja, né? Ela vai absorvendo tudo. E uma criança absorveu, às vezes, um desenho que ela está Vai assistindo. absorvendo Por isso que é tudo. algo que eu prezo muito, o que meus filhos estão assistindo. E é algo que eu já buscava fazer, que, assim, trouxe uma luz muito forte numa live que eu assisti, Três Palavrinhas, né? Que eu não lembro qual foi a convidada, Adila. Que ela trouxe como cardápio de uma nutricionista que você dá para o seu filho. Você não vai colocar um bis na hora do almoço? Assim são os desenhos, os programas que os meus filhos assistem. Então é muito real isso. O que eu tenho colocado para os meus filhos? Tem hora que a Rebeca fala, não, eu quero assistir outro desenho. Não, filho. Depois você vai escolher entre os 3 que eu vou te dar. Mas
as três opções. Você tem o direito de escolher, mas você Isso, tem essas três. muito bem, Porque se eu der a liberdade, eles não têm maturidade para escolher. muito bom. E são ensinamentos pequenininhos que sejam. Uma criança brincando com a outra, mas aí pega e empurra a outra, fala uma palavra errada, começa a agir com inveja. Tá gerando aquilo na mente dos meus filhos, algo que aparentemente é pequenininho, tão bobinho, mas tá gerando um princípio errado, né? Na vida dos meus filhos. É aí que tá o perigo. É de pouquinho em pouquinho. Uma criança de 10 anos, né? Ela não se sente atraída, como você falou, da noite para o dia. São pequenas coisas que vai aumentando, que vai criando interesse nela, a gente vai deixando, e quando vai ver, a gente não percebeu. Eita, perdi o controle. Peraí, é tarde demais? Não é tarde demais. Essa criança ainda está debaixo do seu teto, você ainda tem Não, autoridade é, sobre a vida dela, que às vezes o pai vai 10 pensar, ai, anos, já tem né, 10 anos. gente? Não, tem 10 anos, peraí, tá debaixo do meu teto, vai chorar, vai espernear. O que acha aquele desenho? Tá na minha casa, eu vou falar que não e não. Isso entra também a autoridade do pai, né? Eu estava falando sobre os princípios, né? Então, da soberania de Deus sobre os pais, soberania dos pais sobre os filhos. Os filhos precisam entender isso. Isso não é uma coisa opressiva, pelo contrário, é protetora. Você imagina se Deus não cuidasse da gente? O que que a gente já está respirando aqui? O sol é a soberania dele, é o cuidado dele sobre nós, que nos protege, né? Então, eu acho que falta muito dos pais hoje ter essa noção de que puxa, é meu papel escolher para o meu filho, como você fez para a Rebequinha, né? Não preciso explicar para ela que ela não vai para a escola porque é carnaval, porque ela tem 2 aninhos, ela não sabe o que que é isso, né? Então você só vai falar para ela o seguinte: filhinha, você não vai para a escola hoje, vai ter e faz uma festa em casa para ela, né? Uma festa, vai para praia, passeia. O que é maiorzinho já entende, você explica, você fala, oi, ó, você fala, filho, você não vai para a escola hoje, porque hoje na escola vai ter uma coisa que a gente aqui de casa, a gente segue a Bíblia, a gente não concorda, né? A escola não sabe. Eu falava isso pro meu filho, mas por que que eles estão fazendo isso na escola, mãe? Tem alguém que tem que falar para eles que não pode fazer isso. Ele falava, a gente tem que falar para eles que isso é pecado, que Deus não se agrada disso, tem que falar. E tá, eu falei, filho, você pode falar, porque aí começa, né, a falar de Jesus para os amiguinhos. E ele até hoje ele fala de Jesus, ele leva volta e meia algum amigo da escola para a igreja e vários aceitam Jesus. Então, é assim que começa a ir estimulando dentro deles, né? Alguns falam mais, outros são mais quietinhos, mas o importante é que dentro deles eles saibam, né, que papai e mamãe têm o melhor para mim. Ele tá falando isso para mim, ela tá falando isso para mim porque é o melhor para mim, né? E não se rebelar contra isso. E papai e mamãe, eu vou voltar aqui na pergunta de 10 anos, porque é uma coisa que na hora tocou meu coração. É a conexão. Importante a conexão de coração. Você precisa conhecer o coração do seu filho. Você despertou para isso agora? Não é tarde. Deus desperta essas coisas para um propósito, não é para você ficar com peso na consciência e falar, puxa, perdi, puxa, não vi, passou o tempo. Não. É agora. Se você percebeu agora que Deus está te mostrando, aproveite o agora. Chama o seu filho para conversar. Pergunta para ele, ei, filho, como que foi? O que que você pensa disso? Por que que você gosta disso? O que que você concorda? E aí você pede a Deus sabedoria para você mostrar na Bíblia. Nossa opinião é importante, mas a Bíblia é a verdade, né? Então, traz para a Bíblia. Gostei muito do vídeo que você fez do carnaval, porque você fala do versículo, né? De Gálatas, você fala do Gálatas 5:22, você fala dos frutos do Espírito e da carne. Então, você mostrou na Bíblia ali, não sou eu que estou falando. A gente segue a Bíblia, por isso a gente concorda com isso. Frutos do Espírito levam para a vida, frutos da carne levam para tristeza, destruição, tá certo? Que é o pecado, que o pecado faz na gente. Então, contar sobre isso. Conversa, porque eu falei aqui sobre falar sobre sexo para criança a partir 10 anos já passou muito tempo. Né? Meu filho aqui em casa nós falamos com 8 aninhos. Não era o que eu queria que ele falasse mais tarde, mas teve acesso. Mas isso também protege a criança contra abusos. Então, é lógico que você não vai falar todos os detalhes, tá certo? Mas se você percebeu que a sua criança já está demonstrando interesse, tem crianças que demonstram interesse muito cedo, sabe? E já quer beijar. Então, se você perceber que seu filho já está muito interessado, procura saber o que é que ele
Até que ponto você pode ir? Isso é tão importante porque a gente está falando sobre até que ponto eu posso contar, até que ponto a minha criança entende de qualquer assunto, né? Seja sobre sexo, seja sobre Deus. O que eu vou fazer na hora que eu não sei o que fazer? Nós temos o Espírito Santo, certo? Nós temos o Espírito Santo. Nós não temos todas as respostas. Nós não vamos acertar o tempo inteiro. Mas a gente sabe que o Espírito Santo, ele nos capacita e nos dá o entendimento. Olha aqui, ó. Meu maior medo é do meu filho ser influenciado pelos amiguinhos na escola. Aí aqui, isso foi a Maiane que falou. E a Nayara diz o seguinte, por isso é algo, acho importante colocar as crianças em escolas que seguem princípios bíblicos. É muito importante, né? A gente, se você puder colocar seu filho numa escola cristã, ajuda, mas a educação cristã dos filhos, elas principalmente são em casa, a igreja, a escola, é um suporte muito importante. Mas a gente não pode esquecer de fazer isso dentro de casa, né? Ela ajuda, eu acho que são meios que vão ajudar a escola também, né? e a credibilidade que nós temos, né? Como mãe, como pai, de ensinar os nossos filhos é outra coisa. Aqui, tem um versículo na Bíblia que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu lembro de quando eu era pequena, minha mãe falava assim, filhinha, eu lembro que tinha algumas amigas, minha mãe falava assim, fica de olho. Quando eu era mais velha, tá? Tô falando aí quando eu tinha 14, 15 anos. Fica de olho. Tem comportamentos que não são comportamentos que agradam a Deus. E aí eu comecei a perceber, né? Já era mais velha um pouquinho, mas quando a criança é muito pequenininha, a criança de 2, 3 anos, ela influencia a outra criança a fazer bagunça. Ela vai influenciar moralmente a outra criança. Então, o importante é que se está fazendo alguma coisa errada na escola e quando chega em casa você conversa, você orienta. Porque faz parte do ensino. A criança ela vai absorver tudo, o bom e o ruim. E cabe o pai e a mãe chegar e falar, peraí, vamos afunilar aqui. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas meu amiguinho faz. Meu amiguinho faz isso. Sim, mas a mamãe, a gente vive aqui sobre a palavra de Deus e a palavra de Deus fala isso, a gente segue a palavra de Deus. A família, a casa do seu amiguinho tem a regra da casa do seu amiguinho. A nossa regra é outra. Mas o meu amiguinho faz. E a gente tem que saber muito bem explicar isso mesmo, senão... A live que você falou foi Cassiana com a Cassiana Tardio. Eu quero procurar de novo, eu sempre ela é psicóloga. Sabendo qual era. Vou procurar. Depois procura no feed aqui do Três Palavrinhas, que com certeza tá aqui. A gente deixou salvo. Ficou maravilhoso. A gente tem que escolher o cardápio, o menu dos nossos filhos. Você escolhe a comida, escolhe o que ele vai assistir. Não deixa ele escolher tudo que ele quiser ali, não. Ó, você pode assistir esse ou esse, é o que você falou, né? Olha, gente, deixa mais uma pergunta aqui que eu vi, que eu achei bacana. Como explicar para uma criança de 2 anos por que não deve celebrar o carnaval? Foi o que a gente comentou aqui, né? Também de 1 ano, bebê de 9 meses, como falar de Jesus para crianças muito pequenininhas. Fala um pouquinho pra gente, Amanda, como que você faz aí na sua casa? Desde pequenininha com os meus filhos, na verdade, desde a gestação. Meu esposo já lia a Bíblia, eu já lia a Bíblia. Por mais que eles pudessem não estar entendendo naquele momento, mas eles estavam ouvindo a nossa voz e já se familiarizando, né? Com a leitura da palavra de Deus, com os nomes bíblicos. A criança vai se familiarizando com isso, então fica algo muito mais fácil para eles. E desde pequenininho colocando músicas cristãs, falando do amor de Deus, orando com eles. Com meses, tanto o Benjamin quanto a Rebeca aprenderam a orar e falar amém depois da oração. O meu áudio, né, que vocês estão... Será que é aqui, né, mas o Wi-Fi aqui está bom. Vamos ver se... Vocês estão me ouvindo, né, Adila? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem agora. E algo que eu sempre fiz foi isso, estar ensinando desde pequenininho de formas mais fáceis, mais simples, né? E conforme eles foram crescendo, eu comecei a ensinar através das coisas do dia a dia. E aprendi muito com os meus pais a fazer isso, não perder oportunidades do dia a dia. Seja um bater do carro, alguém bateu o carro no meu, em vez de reclamar, nossa, Deus livrou a gente de algo pior, a gente está bem.
foi livramento de Deus na nossa vida. Então, em tudo, aproveitar as oportunidades. Se está chovendo, tem um guarda-chuva dentro do carro, vou usar o guarda-chuva e depois explico, olha, assim é como Deus nos protege, é como o guarda-chuva. Pode estar cheio de coisa lá fora, guerra, problemas, mas quando a gente tem a proteção de Deus, quando a gente obedece a Deus, quando a gente ama a Deus, Deus nos protege porque Ele nos ama. Então tem coisa que a gente não faz porque é proteção de Deus. É Deus cuidando de você, filho, é Deus cuidando de você, Rebequinha. E vou ensinando. E quando são dois, eu consigo comparar também, Adila, um com o outro. Por exemplo, a Rebequinha queria andar no skate do Benjamin. Eu fui explicar que não podia. Aí, dessa mesma forma, eu comparei. Assim é Deus, tem coisa que Deus não permite a gente fazer para que a gente não se machuque. A Rebequinha vai descer nesse skate aqui, ela vai se machucar toda, não é, filho? É, mamãe, não deixa não, ela vai se machucar. Ela acha que ela consegue. Eu falei, você também. Tem coisa que você acha que você consegue, porque você acha, eu sou capaz, mas você ainda não tem dimensão do que pode, do que não pode, do que é bom, do que não é. E assim é com Deus. Então, Ádila, toda oportunidade que tiver, eu aproveito. Seja fazendo um bolo, seja dentro do carro ouvindo uma música, alguma situação, a guerra que teve, o Benjamin foi ver a notícia, ele acabou vendo, eu não queria que ele visse. Aí eu fui tentar explicar para ele, ele ficou triste, Deus me ajude, como eu vou explicar, ele ficou triste demais de saber a situação, né? Eu fui tentar explicar um pouquinho assim, já vi que ele ficou triste. Aí fui tentar melhorar, não explicar, mas tentando sempre trazer a palavra de Deus, que no mundo vai ter aflição, né? Mas que a gente ora para a volta de Jesus. Enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão, que é levar o amor de Deus para as pessoas. As pessoas estão aí, filho, sofrendo, precisando do amor de Deus. E todas as vezes, Adila, que eu levo ele para a escolinha, ele e a Rebequinha começou a ir para a escola agora, né? 2 aninhos e meio. E sempre eu oro com eles. E oro não só pedindo que Deus esteja lá com eles, mas oro para que eles entendam a missão deles. Mesmo pequenininhos, vocês têm uma missão, que é levar o amor de Deus, levar a alegria de Deus onde vocês estão, ajudar o amiguinho que estiver chorando, ajudar a professora ali no grupo. Poxa, tem um amiguinho que está triste, que não está no grupo, chama ele para perto e tentar trazer essa missão que eles têm como filhos de Deus, né, de fazer a diferença. E eles entendem, né, Adila? Eles entendem. Às vezes não pode ter uma dimensão tão grande, mas eles entendem quando a gente explica. Entendem, eles entendem tudo quando a gente explica. Basta você ver quando você liga a música do Três Palavrinhas, e eles daqui a pouco estão E é cantando a uma música forma inteira. muito fácil de você Eles explicar a palavra de decoram, Deus né? através de músicas, né? Essa música Andando com Cristo, eu cantava muito na minha infância. Nossa, eu amava essa música, eu não lembrava dela. Aí quando vocês lançaram, foi uma alegria. Aí a Rebequinha já canta, o Benjamin. Essa música é muito bacana. A gente fez até o nosso projeto, Em 4 fizemos 4 línguas. aulas. Quem não assistiu, quiser assistir, tá no canal do YouTube da OINC. A gente fez, agora, nessa semana passada, eu dei 4 aulas aqui e deixei salvo no YouTube da OINC, que é a produtora do Três Palavrinhas. Quem quiser assistir, tá lá. A gente fala muito sobre isso, o projeto chama Andando com Cristo. Porque todo mundo quer ver os filhos andando com Cristo. Todo mundo fala, eu quero meus filhos andando com Cristo. Mas não é todo mundo que quer tomar a responsabilidade de ensinar seus filhos os caminhos do Senhor, parar um pouquinho para ler a Bíblia, pegar um livro, aproveitar oportunidades do dia a dia para ensinar, né? Como você falou do guarda-chuva, achei lindo. Eu sempre falo que a natureza, Deus fala muito comigo através da natureza, desde pequenininho. Eu lembro de coisas quando eu era muito pequena, que eu sei que foi Deus que falou comigo, porque eu era muito pequena para ter essa memória, sabe? De sensações que eu tinha ao respirar o ar, assim, de gratidão. Olha, eu lembro de eu respirando e falando, obrigada, Jesus, que eu respiro. Eu tenho lembranças de eu estar andando na rua e ver a árvore e Deus falar comigo. Eu vi uma flor passando assim, eu vi uma flor de um lado e do outro lado do muro eu vi uma outra flor sozinha, igualzinha. E aí Deus falou comigo, sabe? Tipo assim, às vezes você sente que você está do outro lado do muro sozinho e todas as outras flores estão mais bonitas do outro lado e juntas e você sozinho do outro lado. E Deus foi falando comigo ali por causa da natureza. Então, assim, se a gente ensinar os nossos filhos a verem Jesus, a sentirem Jesus e experimentarem Jesus, na criação, teve uma mãe que falou que o filho é autista e aí na hora que ela conta a história da criação, que ele fala amém, amém, amém. A criança entende a criação de Deus como algo bom.
A outra mãe perguntou como falar de Jesus para o meu filho de 1, 2 aninhos. Você vai falar que Deus é amor. Essas 3 palavrinhas. Porque a criança de 1, 2 anos, ela só entende amor. Amor e falta de amor. É isso que ela entende. Então, quando você fala que Deus é amor, que Ele criou o sol, olha, Deus é amor, Ele criou a natureza para você, Ele criou papai e mamãe para cuidar de você, Ele deu você para mim, meu presente. Olha como Deus é bom, Deus é amor, é isso que ela entende. Ela não entende muito a parte ruim da vida. E nem precisa ficar ensinando tanta coisa ruim para criança de 2 anos. Ela não tem condição. Você vê que o Ben viu sobre guerra e mexe com eles, porque eles não têm estrutura para viver a violência, né? Muitas crianças, talvez quem está ouvindo a gente aqui veio de um lar violento, ou veio de um lar que não teve essa oportunidade de viver em família estruturada, de ter o amor de pai, amor de mãe. E o que eu mais, assim, celebro a Deus é que você, pai e mãe que estão aqui, que não tiveram isso, você tem a oportunidade de ser um pai e uma mãe melhor do que você teve. Você não precisa ser como você recebeu. Você pode ser melhor, porque é isso que a transformação Às vezes que o a gente Espírito pensa Santo assim, traz. meus Né? pais Nós falharam, eu somos não vou falhos. conseguir ser uma boa mãe, meu Deus, eu não vou conseguir. Deus supre, Deus capacita. Não precisa ter bons pais para ser uma boa mãe e um bom pai, né, Adila? Deus é nosso referencial, a palavra de Deus tem a base do que a gente precisa, né? Não. Graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos orienta, porque Nossa. pensa bem, se fosse depender só da gente. Quantas vezes a gente erra quando a gente decide fazer a nossa própria vontade, não é? Entra aqui outro princípio do autogoverno, né? Muitas vezes a gente precisa ensinar isso para a criança também. Falei da soberania, né? Mas tem também o autogoverno, tem coisas que eu posso fazer com meu filho e tem coisas que não. Né? Eu falei muito sobre isso, sobre o respeito que a gente tem que ter com a criança pequena, que às vezes não sabe verbalizar ou questionar algo que está sendo feito e que não gostou. Né? Muitas vezes a criança, você fala bravo, tem criança que você fala de uma forma, ela já chora, tem criança que você fala de uma forma, ela não sente nada, porque já vem de um ambiente agressivo, né? Já vem de um lugar que as pessoas falam alto e tal. Então você observa assim, né? Os corações são diferentes, mas é importante a gente respeitar a criança, porque Deus falou comigo um tempo atrás sobre Maria, que eu falei assim, gente, meu Deus do céu, já pensou Maria a responsabilidade que ela tinha de ser mãe de Jesus? Meu Deus, Eu contei imagina. pro Ben essa semana. Ela querendo Isso, eu salvar falei, todo filhinho, mundo. imagina ela novinha. Novinha, aí ela pensa assim, bom, eu tenho que ensinar, mas eu também tenho que educar, né? Porque Jesus era criança, a gente fez bagunça, fez tudo também, né? Ele só não pecou, mas ele fazia de tudo que criança faz. Imagina ela pensando, A como que eu vou corrigir? responsabilidade. Como que eu pensa que já era maior no primeiro milagre de Jesus ali no casamento, Maria falou o quê? Faça tudo o que ele mandar, conforme ele falar. Ela já preparou Jesus ali, já impulsionou Jesus para o ministério dele. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, gente, que responsabilidade. Maria ser mãe de Jesus, cuidar de Jesus, deve ter sido assim, meu Deus, que responsabilidade. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Porque ele era filho de Deus, certo? Uai, e quem são os seus filhos? Não são filhos de Deus também? Não são meus filhos também? É a mesma responsabilidade que nós temos, nós carregamos, filhinhos de Deus. Nós temos que ter um respeito por eles, porque eles são de Deus em primeiro lugar, né? E levá-los a conhecer Jesus, e levá-los a terem a experiência própria e falar, eu quero Jesus para mim, é nossa responsabilidade. E esse não é um peso, porque Jesus já nos capacitou para isso. Deus já colocou dentro de nós tudo que a gente precisa. O mundo traz já o deixou peso, a as nossa mão pessoas passada, que tá? trazem o Nossa peso, mão. né? A condenação. Mas Jesus não. Ele traz leveza, ele traz paz, ele traz sabedoria. Eu acho que o que falta é a gente ser intencional, né? Intencionalidade no educar a criança. Porque se a gente quiser ser intencional, Deus vai capacitar. E recursos a gente tem muitos. Deus coloca em nossas mãos. Eu trouxe, até lembrei, antes da live começar, fiquei super feliz que eu trouxe, que é o joguinho, Adila. Vou interromper só para mostrar que foi tão legal jogar com as crianças. Eles estavam jogando ontem, que é o Três Palavrinhas. Isso, mostra. Esse joguinho, Três Palavrinhas, que a criança coloca na cabeça aqui a música e os outros têm que adivinhar.
né? Qual é a música? E é uma forma simples, porque eles estão brincando ali, mas quando descobre a música, é a hora do quê? É hora de você falar do amor de Deus, de você aproveitar para cantar música. Poxa, nós temos tantos recursos disponíveis para poder ajudar a criança nos caminhos do Senhor, para levar o amor de Deus para elas. Então, assim, é ser intencional. E na minha infância, Adila, como você falou, que você olhava para as flores, que você olhava para a natureza e sentia a presença de Deus. Eu tive tantas experiências lindas na minha infância, Adila. E meus pais, eles foram intencionais em ensinar a palavra de Deus para mim. Mas eles também foram falhos em muitas coisas, mas mesmo nas falhas deles, eu vejo assim, eles me ensinaram o principal. Filhinha, papai e mamãe é falho, mas Deus tem tudo que você precisa. E Adila, isso me sustentou nos momentos em que eles erraram, que eles brigavam. Isso me trazia a paz de Deus, porque eu já entendi. Eu tinha 6 anos de idade, isso eu lembro, porque foi no momento em que eles iam se separar. Eu tinha 6 anos de idade, eu fiz um propósito de oração de 3 dias, porque eu via na igreja propósito de oração, eu falei, eu vou fazer. E eu não podia contar para ninguém, porque meus pais iam se separar. Então eu fiz um propósito 3 dias de oração. E Adila, no terceiro dia, os meus pais me chamaram chorando, falando que eles iam tentar mais uma vez. Então, assim, algo que uma criança pequena, e como que eu soube disso? Porque meus pais investiram em ensinar a palavra de Deus. E nos momentos em que eles não estavam bem, eles compravam fitas cassete do Superbook. Eu tinha coletânea de fitas cassete do Superbook. Então, eu estava ali aprendendo a palavra de Deus até em momentos em que meus pais não tinham a capacidade de me ensinar. Mas eles estavam ali tentando investir de outras formas até eles terem força para me ajudar. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus nisso e hoje eu tento, de todas as formas, ensinar para os meus filhos e usar os recursos que eu tenho ao meu redor, né? Os desenhos no YouTube, os jogos que eu tenho na palavra de Deus, os livros que vão me auxiliar com aquilo que às vezes eu não vou saber explicar com tanta didática, eu vou pegar um livro diferente, eu vou pegar um recurso, que às vezes tem mães que não têm uma criatividade tão grande, né? Então ela pode usar recursos assim, que vão facilitar muito. Tem bastante recurso disponível, né? E hoje com a internet, você clica lá, você escreve lá no Google e pá, aparece um monte. Mas eu acho que o que precisa é a vontade, aquela força de vontade. Às vezes o pai quer, a mãe quer, mas sabe quando tem aquele ânimo? Fala, ai, onde que eu começo? Tá, a criança já passou, fala que tá com 10 anos e já tá velho para ensinar. Gente, tão novinha ainda. 10 anos, uma criança. Tão novinho, tá no começo. Isso é mentira do diabo, tá? Sempre é tempo. Eu falo que nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para você falar de Jesus, né? Então, e outra coisa importante é que, assim, a gente precisa entender que ensinar a palavra de Deus para as crianças não é só para você falar para ela o que ela pode fazer, não pode fazer, como se comportar, o que é certo, o que é errado, isso também. Mas o que tem na palavra de Deus? O que é o evangelho de Deus? Ele é o poder, né? Ele é poder de Deus, ele é salvação, ele é cura, ele é transformação. E tudo isso não é só para adulto, não. É para criança, tem criança em depressão, tem criança com crise de ansiedade, tem crianças passando por situações que a gente pensa, como? Que tem ansiedade que ela tem? Qual que é o problema financeiro que ela tem para ela estar com ansiedade? Né? Não, gente, mas a gente sabe que a dor do outro, ela pode ser diferente nos nossos olhos, mas a gente tem que valorizar a dor, porque às vezes, você olha para uma criança, ela está achando, tá ansiosa por uma coisa, e pode ser só uma prova de, sei lá, matemática, se for maior, se for pequenininho, é só um desenho, um feio que ele fez, ou uma forma que o amiguinho falou, mas aquilo é um problema para ela, e é uma oportunidade de falar de Jesus. Quantas vezes eu já orei com meus filhos, porque a amiguinha falou uma coisa para minha filha que ofendeu, machucou o coração dela de verdade. Palavras pequenininhas de criança, mas machucou o coração dela. Eu orava, né, para guardar o coração dela, falava, Jesus, a gente vai perdoar essa amiga que falou isso, porque eu tenho certeza que ela não sabe quem a Mel é, porque a Mel é o que o Senhor fala que ela é, e a Mel é isso, ia trabalhando a identidade nela com coisas pequenininhas, gente. Então, não espera falar de Jesus para o seu filho com uma retórica. Fala de Jesus com o seu filho com as suas próprias palavras, com a sua vida, com quem você é. Sendo você transbordando nele, né? Então, eu acho que começa com os pais sendo cheios, os pais conhecendo a si mesmos e a Deus,
transbordando nos filhos. Por isso é importante que a gente seja a mesma pessoa na frente dos filhos, na igreja, na escola e em casa, né? Então, presta atenção em quem você é primeiro. Oh, eu vi tantas mensagens lindas aqui. Eu queria só mandar um beijo pro meu pai. Meu pai apareceu aqui, mandou uma mensagem aqui. Pastor Jonas Neves, referência da minha vida, meu pai e minha mãe. Benção demais. Minha mãe tá aqui também. Benção demais, é muito bom. Não? Tem muita mensagem aqui. Tem muita mensagem aqui. Eu queria, assim, finalizar aqui, além de agradecer, né? Pedir para você contar a novidade que você falou que queria contar para todo mundo aqui. Sophie, bem, um oi para você. Deixa eu dar um beijo, que ela pediu várias vezes para eu mandar um oi aqui. Sophie, bem, beijo da Ádila para vocês. Fala da sua novidade, amor. Então espero. Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Essa novidade surgiu. Então vamos. Esse meu interesse é tão grande nas musiquinhas do Três Palavrinhas, buscando coisa cristã para as crianças. E com o vídeo de uma outra live que você fez para mim, Adila, eu comecei a ficar assim, poxa, que lindo, né, tudo isso. E pegar mais gosto por tudo isso. E o meu esposo um dia, assistindo no canal do YouTube, o Benjamin que queria assistir um de criança brincando. E era um canal que eu não queria assistir isso. Eu sabia que tinha princípios que eu não gostava. E eu comecei a ver tanto de criança brincando. Aí eu falei, ai, Jesus amado, achei o do Três Palavrinhas brincar que eu não conhecia. Aí eu olha, que livro de massinha, que Hora de brincar. Aí foi quando ele falou, mamãe, Isso. foi algo primeiramente veio dele, né? Mamãe, por que a gente não cria um canal no YouTube para criança? Aí foi quando eu falei, ai, filho, dá muito trabalho. Pode estar ruim, meu Deus. Eu vou continuar falando, gente. Que pena. Vamos ver se vai melhorar aí. Aí ele falou, mamãe, por que a gente não cria esse áudio ainda? Tá falhando. Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Melhorou? Vamos ver se melhorou. Vamos ver. Melhorou, gente? Estamos lendo, a gente está vendo o que vocês estão falando. Vamos ver se vai melhorar. Ela mudou de lugar aqui agora. Olha, vou ficar Tá falando. falhando o áudio? Fala E aí aí o Wi-Fi mais tá um dando que pouquinho. tá Vamos ver se bom vai sair. aqui. Poxa. E eu tô ousada, né? Melhorou, Tá falou lugar aqui, que ó. vai ter gente. Sim, Se eu me mexer muito. mas fica aí que eu acho que agora... Um pouco. Não? Gente, Gente, agora logo agora que eu ia vou contar novidade, novidade para ódio. vocês. Sim, melhorou. Vamos ver. Eu vou contar ainda, gente. Melhorou. Então deixa eu contar. Pronto, disse que melhorou, tá falando. Vamos lá. Isso, E foi quando o melhorou. Benjamin falou que ele tinha essa vontade, mas no início eu falei, nossa, muito trabalho, né? Não vai dar certo, não. Aí foi quando o meu esposo falou, amor, trabalho? Você não trabalha como influenciadora digital, tem que ficar filmando, fazendo as coisas. É uma oportunidade de você estar com os seus filhos. Aí eu fiquei, verdade, amor, você achando isso, porque eu já até não gosto de coisa que ele vê que eu não dou conta, que eu sou de querer fazer muita coisa, entendeu, Ádila? Então ele sempre me segura, amor, menos coisas. Então, quando ele falou isso, eu falei, nossa, meu esposo gostou da ideia. E foi quando eu comecei a sonhar com isso. Aí já falei com você, falei com o seu esposo. Por favor, liga o som. Eita, Jesus, o som tá ligado. Falei com você, falei com o seu esposo. Vocês estão ouvindo, né, gente, ou não? De qualquer forma, eu Vamos tô lá. ouvindo e vai ficar salva essa live, tá, gente? Verdade. Vai ficar salva e vai dar tempo E de foi vocês quando eu ouvirem de comentei novo. com você, você deu aquele apoio, né? Falou, Amanda, eu acho que tem tudo a ver com você, com as crianças, o seu jeito de falar, que vai dar certo também. E aí esse sonho veio vindo, né? E comecei atrás, e tá aí, vou inaugurar agora em março um canal infantil no YouTube com os meus pequenininhos. O nome foi ideia do Samuel, do seu esposo, que eu amei também, porque olha, o nome eu travei,
todos os nomes, parece que tinha alguma coisa que não casava, né? E já temos o nome também, que é o nome Felislândia. Ainda não vou passar para vocês, porque eu vou mandar o link todo certinho semana que vem ou na próxima. E estou muito feliz porque é uma forma de estar aprendendo mais ainda com os meus filhos, ser mais intencional ainda e de ajudar outras mães também, né? Que às vezes quer ter algum conteúdo com criança, alguma coisa diferente, falando sobre o amor de Deus, brincando e compartilhando algum princípio ali enquanto está brincando. Então, estou aí com esse desafio. Até para se inspirarem, né? Assim, Para se simples, inspirarem, em casa fazendo mesmo, o que eu você mesma faz. filmando, né? Igual agora, a gente aqui na pousada, eu já filmei ele descendo de esquibunda. Então, assim, brincando, mas sempre tentando trazer os princípios de Deus, o amor de Deus. E tô aí, muito, muito, muito feliz com esse desafio. Vai ser muito legal. Muito feliz também, viu? É muito gostoso a gente ir vendo assim os sonhos de Deus, que Deus coloca no nosso coração primeiro, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, que o querer efetuar são do Senhor, né? Então é Ele que vai dando essa vontade, o sonho, fazendo as coisas acontecerem. E eu acho que tem que ter muita coisa. Tem que vir gente, tem que vir material, tudo que puder trazer para as crianças sobre o amor de Deus e capacitar os pais, é muito bem-vindo, né? E aproveitando então também. Vocês têm visto aqui essa semana a gente falando do nosso curso, e o objetivo do curso da Escola de Pais de Três Palavrinhas, Amanda, é esse, é trazer conhecimento para os pais, porque muitas vezes os pais erram por causa de um pouquinho só de conhecimento. A Bíblia fala isso, né? O povo perece por causa que falta conhecimento. Então, é um resumo assim, bem enxuto assim, de 7 princípios bíblicos que você vai poder aplicar na sua casa, em todas as situações do dia. Explica sobre os princípios e como que você vai identificar eles, cada um deles ali dentro do seu lar. E como ajudar os seus filhos a entenderem esses princípios e viverem sobre esses princípios, né? E explicando para que eles queiram mesmo. Em cada aula, no final, eu deixo uma atividade. Então, tem um jogo, tem, por exemplo, caixinha de promessa com alguns versículos para você reforçar ali o caráter de Cristo na criança. Uma atividade com um espelho para você poder mostrar quem é Jesus. Eu sou representante de Deus aqui nessa terra, eu sou como Jesus, né? Como Jesus me vê. Então, cada um dos 7 princípios, a mordomia, tem um quadro de tarefas assim para ajudar a mamãe a organizar o dia do filho, a organizar o seu dia, ensinar o filho a ter tempo para fazer cada coisa, né? Porque às vezes é isso que falta, se organizar para poder separar um tempo, para poder ensinar sobre Jesus para as crianças. Então, assim, são 7 princípios bíblicos ali que vão, com certeza, buscando isso. Então, nossa, maravilhoso. Isso. Eu fiz aulas enxutas para você ouvir rápido ali. Não fiz numa hora e meia de aula, não, gente, porque parar 1h30 só a gente aqui nessa live. Já deu 1 hora. Então, assim, gente, busque conhecimento, né? Tudo focado na palavra. Nossa opinião para os nossos filhos tem valor, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável e ela atravessa o coração, entendeu? E marca para sempre, é semente, né, que não volta vazia. Então, vamos focar na palavra de Deus. Então, fala para o seu filho sobre o carnaval, tá? Não deixa de falar, não. Se ele tem entendimento, umas criancinhas aí de 5 anos, 6 anos, já tem entendimento, certo? Fale para ele das obras da carne e as obras do Espírito. Qual que ela vai seguir? Qual que você vai querer? Né? Coloca Jesus ali como amigo, como companheiro que está sempre perto. Né? Mostra que Jesus é amor para ele. Não precisa ficar falando que Jesus não gosta disso, Jesus não gosta daquilo, porque a criança vai achar que depois Jesus fica ruim. Por quê, né? Então, isso, põe Jesus lá em cima. Jesus é maravilhoso. E vamos que vamos, porque o coração da criança é de quem chegar primeiro. A gente quer que Jesus chegue ali no coração dela primeiro. Obrigada né? a você. Meu amor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Compartilhar com a gente aqui. E estamos esperando aí seu canal, hein? Ele sai, se Deus quiser. Tá demorando, mas vai sair. Todo início é assim, né? Mas obrigada, que Deus continue abençoando também você, o Samuel, 3 palavrinhas, que abençoa tanto a minha vida. Eu me pego direto, chorando, ouvindo as músicas com os meus filhos. Ai, Deus, obrigada. Obrigada, porque
filhos estão tendo oportunidade, tantas crianças sendo abençoadas, Amém. Ádila. Então, vocês são bens, que Deus continue dando criatividade. E vou contar Amém. uma coisa que eu descobri, eu não sei se já... Não, não vou contar aqui não, depois eu conto, né? Ah, Depois eu conto uma história. Uma coisa tão boa que eu descobri que o Três Palavrinhas vai fazer agora, que eu fiquei tão feliz, o Jeter me contou, que o Samuel disse pra ele, eu não sei se já divulgou, né? Mas eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, Três isso, então nem Palavrinhas, sei eu o que é que que seja você bênção, muito mais do que já é na vida das crianças, sabe? E eu Ah, sei, das sim. famílias também, porque tem muito papai e Amém. mamãe que Amém. assiste, porque o filhinho que assistir, famílias vão conhecendo a Jesus e o amor de Deus, né? Tem muito, Tem muito. muita coisa linda por aí, gente. E a gente faz isso para abençoar as famílias. Sexta-feira, toda sexta-feira, gente, tem lançamento no canal do Três Palavrinhas, do YouTube. Então, toda sexta-feira que você entrar lá, tem vídeo novo. Tá Aí, legal. sexta-feira não vai ser E diferente. o filho Tem às vezes musiquinha não nova sabe que você já sozinho, sabe o tem que que a é, mamãe e porque o a gente papai fez ajudar, o né? post Tem aí. canal de bênção aí para seus filhos. Coloca para eles, escolhe o cardápio. Escolhe o cardápio do filho. Obrigada, Adila. Então, Um beijo gente, obrigada, viu? Amanda, também. beijo em todo mundo. Obrigada mais uma vez. Tchau, Deus abençoe, tchau. gente. Tchau, tchau.